Agora, prefeito, se a Câmara não aprovar o projeto dos recursos do pré-sal para a aplicação na Avenida Presidente Vargas, como é que ficaria a situação? A obra sofreria um impacto? Não, Ademar, não. Porque o município, de certa forma, ele tem que honrar esse compromisso de qualquer forma. Existe a provisão orçamentária já desde a execução da LOA deste ano, que é outubro, por assim dizer. A obra não sofreria a solução de continuidade? Não tem essa questão, mas de certa forma dá um alívio no sentido de que você tem mais tempo para construir. O que é o orçamento? É uma previsão de receita. E neste momento específico, Ademar, nós não temos essa condição de previsibilidade, né? Com certeza não será executado o orçamento que foi previsto. Isso é certo. Agora, de quanto de redução nós estamos falando, ainda é muito intangível. Então, de certa forma, é algo que seria prudente, ao meu ver, neste momento. A melhor coisa a se fazer era a alocação desses recursos para este objetivo, deixando a previsão orçamentária do município de Lagoa Vermelha, da sua lei de orçamento anual, disponível para, se for o caso, suprimir investimentos, não há problema. Se houver disponibilidade financeira, executar investimentos, mas a obra ela vai acontecer de qualquer forma. Qual é o valor da contrapartida do município com relação a essas obras? Para este ano, Ademar, são uma soma tanto de contrapartida quanto de reequilíbrio de aproximadamente R$1.800.000. Como é que é o reequilíbrio? Reequilíbrio é quando você tem o distanciamento. Vou citar um exemplo bem presente, fora da Presidente Vargas. Nós fizemos uma licitação de combustível, o preço era 1, vamos imaginar que era R$4,50. Houve uma redução do preço do combustível, nós pedimos um reequilíbrio. Então o fornecedor ele nos prova que mudou a condição de aquisição dele, mantém-se a margem que ele obteve na licitação e aí a partir disso é definido o reequilíbrio. Citei esse exemplo do combustível porque foi um reequilíbrio que nós pedimos desconto. No caso da obra da Presidente Vargas, o que houve foi um reequilíbrio acrescentando valores no sentido da massa asfáltica, que até o momento ainda não houve variação do último reequilíbrio que foi definido no ano passado. A partir disso, esses preços, lógico, que podem sofrer alterações, mas o que estava programado para o ano de 2020 era aproximadamente R$1.800.000. Quanto já foi investido na obra, prefeito? Até o momento, Ademar, ela tem aproximadamente, e nesse aproximadamente tem uma margem de erro, 60%. Então, desses 60%, acredito que entre financiamento e entre recursos do município, a ordem de mais de 7 milhões. Esses recursos do município são aditivados? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra? Porque houve vários aditivos. Não, na verdade, essa obra ela ainda não sofreu aditivos. Não sofreu aditivo? Ela sofreu uma reprogramação. Sim. O que é uma reprogramação? Por exemplo, no projeto original, Ademar, que ela tinha era lá em 2013, 2014, ela contemplava, por exemplo, a rua Veracruz, o Beco do Dyer, algumas ruas que foram suprimidas. Dentro destes valores, o que foi feito é, por exemplo, já que não vai ser executada esta obra, esta realização, eles foram destinados ao aumento de metas, ou aumento de execução de outras necessidades da obra. O que foi realocado? Aquela rede de drenagem pluvial da Bento Gonçalves, ali da esquina da JC, do Posto Santo Antônio, até a rua 7 de Setembro, que é ali no bairro Oliveira, há uma duplicação da canalização que fora feita essa reprogramação. Da mesma forma, o trecho ali da Borges de Medeiros, que é a entrada do loteamento Colina da Lagoa, que também é previsto uma nova canalização pela rua Borges de Medeiros, indo até o interior do bairro, agora me falhou o nome da rua, que faz a ligação com o bairro Oliveira. Então são recursos que era o seguinte, o financiamento tinha autorização inicial para 15 milhões. No momento em que ele foi, digamos assim, depois de ir à licitação, houve a supressão de alguns trechos. Esses trechos, de certa forma, já tinham seu crédito autorizado pela Caixa Econômica Federal e havia sido informado que não seria utilizado. Então nós fizemos essa reprogramação. Não, agora nós queremos usar esse recurso disponível para fazer essa complementação de obra
que será necessário para a funcionalidade da mesma, porque ele tinha esse detalhe que não havia uma previsão do escoamento lateral das águas captadas na Presidente Vargas. E se ele ficar na forma como está originalmente o projeto, com certeza ocorrerá uma sobrecarga das redes de drenagem que já existem. Então essa ideia da reprogramação, que foi feito essa necessidade de adequação da obra. Diferença do aditivo, por assim dizer, que o aditivo é quando você, de certa forma, poderia ser também, mas como há essa possibilidade de reprogramação, ela acaba sendo melhor para nós, porque ele acaba se colocando dentro do prazo de pagamento original do financiamento e fica uma obra, por se dizer, mais completa. Prefeito, o senhor adotou algumas medidas de economia. Por exemplo, não houve reajuste salarial para os agentes políticos, prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e CCs. A mudança do secretariado também provoca certa economia. Vice-prefeito Clóvis Neckel assumiu a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, fica somente com o salário de vice-prefeito, o que já percebia. Lucas Mota, que era CC, assumiu duas secretarias, Ação Social e Habitação, e do Desenvolvimento Econômico. Foram adotadas outras medidas, prefeito? Nós fizemos um plano de contingenciamento junto ao secretário Rodrigo. Ele prevê 3 etapas, né, Ademar? A primeira delas era justamente a suspensão de todo e qualquer gasto não essencial. Isso até é uma obrigação que a gente tem, tendo em vista a possibilidade de queda de arrecadação. Ela desenvolve um gatilho da Lei de Responsabilidade Fiscal que nos limita a realização de empenhos. A partir disso, então, nós congelamos os gastos da prefeitura. Essas medidas que tu mencionaste foram iniciais, e aí há uma nova etapa que prevê a suspensão de algumas atividades e programas, e uma terceira etapa que prevê demissões, se necessário for. Quais as atividades e programas, por exemplo, prefeito? Por exemplo, apoio a eventos. Né? O apoio a eventos, aqui tudo indica, uma por necessidade da Covid e outra por uma restrição financeira, nós temos a tendência de suprimi-los até o final do ano. Caso ocorra uma permissão por parte da política de restrição a aglomerações, alguns eventos nós iremos realizar, mas se não, então, tendo em vista essa necessidade de contingenciamento de gastos. Outro exemplo que poderá vir a sofrer, e é quase que inevitável, já sofreu de certa forma, é a nossa agenda cultural. Nesse primeiro semestre não há como imaginar a realização de espetáculos, Ademar. Então, para um segundo semestre, poderão vir a ocorrer? Poderão, mas daí também já sofrerão uma restrição financeira. E assim por diante, né? Existe, por exemplo, o centro de treinamento. Não vai ser possível, ao menos num primeiro semestre, a realização de cursos. Mesma coisa a Escola do Fazer. Então é um momento de viver um dia de cada vez, justamente para ter o time correto dessas ações que permitirão a gente enfrentar da melhor forma possível, não só a resposta à pandemia, mas também como a questão financeira, que não há como negar, ademais é bastante preocupante, tendo em vista a imprevisibilidade daquilo que está por ocorrer.